Pronto. Oi, Paulo. Bom dia, Mário. Bom dia, Regina. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Você chegou de viagem? Foi tudo bem? Como é que você está? Cheguei de viagem, tudo bem. Fui à Rússia e depois ao Marrocos. Passei quase um mês fora, mas estou de volta. Você foi à Rússia e ao Marrocos, e como é que estão as coisas? É interessante saber suas impressões. Eu sei que esse não é exatamente o nosso tema aqui, mas se você quiser falar um pouco sobre o que você percebeu e observou na sua viagem, também fique à vontade. Porque é um outro tema, nós ficamos de falar de Palestina e Argentina hoje, mas em Sochi, na Rússia, eu fui para um seminário semi-oficial, semi-acadêmico, que acontece todo ano, no Clube de Discussão Valdai. Tiveram vários professores, jornalistas, economistas, e também compareceram o Lavrov e o próprio Putin. Então foi muito interessante, uma troca de ideias muito interessante, sobretudo com os russos. E no Marrocos eu fui para o encontro anual do FMI, do Banco Mundial, muito bem organizado pelos marroquinos, durou uma semana, e a discussão ali foi reforma do Fundo Monetário e outros temas desse tipo. E depois fiquei uma semana, pouco mais de uma semana, viajando pelo país para conhecer um pouco Marrocos. Agora, tudo isso, Sochi, guerra Rússia e Ucrânia, reunião anual do FMI, do Banco Mundial em Marrakech, tudo isso foi completamente ofuscado pelo que estourou nesse meio tempo, durante a minha viagem na Palestina, né? O crime que está sendo cometido contra os palestinos pelo Estado de Israel. Então, quem sabe a gente foca nisso, né? E deixa para outra ocasião esses temas mais estruturais. Sim, sim, sim. Eu vi uma foto sua em Florianópolis, numa manifestação contra o massacre israelense dos palestinos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, a sua impressão, o que vai sobrar, e se você acha que tem alguma perspectiva deles aceitarem, de Israel aceitar um cessar-fogo, corredores humanitários, como está sendo. Regina, Israel é um Estado criminoso. Vamos falar claro aqui. Israel está se comportando como um Estado criminoso, não é de agora. Isso vem de décadas. O ataque do Hamas, como disse o secretário-geral da ONU no dia 7 de outubro, não saiu do nada, não foi feito num vácuo. São décadas de opressão dos palestinos pelo Estado de Israel. Então, que ironia, né? Os judeus perseguidos pelos alemães foram criar um Estado na Palestina, estão se comportando hoje contra os palestinos da mesma maneira que os nazistas se comportaram contra os judeus. Então, o que está acontecendo é gravíssimo, gravíssimo, e eu vejo uma reação mundial muito importante, mas esse Estado de Israel só entende violência, hein? Vamos falar claro. Eles são criminosos, assim como os nazistas só entenderam a violência da derrota na Segunda Guerra, os israelenses também só entendem isso. É lamentável, mas eu espero que essa operação de guerra que eles estão fazendo contra a Palestina custe caro para Israel, custe caro não só politicamente, como já está custando, mas militarmente também. E eu não tenho condições de opinar sobre a questão militar, mas vamos ver como é que eles vão se sair nessa invasão por terra a Gaza. O Hamas está muito preparado, Hamas está muito preparado, tem uma rede de túneis, e cada metro ali vai custar caro para o Estado criminoso de Israel. Assim espero, porque esse Estado não entende moções diplomáticas, não entende apelos humanitários. Volto a dizer, é um Estado criminoso. Você tem toda razão, e eu acho assim importante você ser enfático dessa maneira, porque muita gente ainda não entendeu o que está acontecendo. A gente estava comentando aqui antes que a gente está vendo esse genocídio ao vivo, né? A gente está podendo. É claro que Israel cortou as comunicações durante 48 horas, cortou novamente a saída de informação de Gaza, mas a gente sabe, se você assistir assistir ao Jazeera, mesmo a BBC, a CNN Internacional, você está vendo que tem alguns repórteres lá que estão mostrando o que está acontecendo. E eu estava contando para o Mário que eu vi um vídeo com umas crianças feridas, chorando, uma coisa horrorosa, uma coisa que eu nunca vi acontecer, talvez nem na Guerra da Bósnia, só mesmo ali
no Holocausto. E a gente não viu, não estava vendo ao vivo. Agora a gente está vendo e nada está sendo feito. O que poderia ser feito? Regina, antes de entrar no que poderia ser feito, você tem que imaginar o seguinte: eu, por exemplo, tenho 5 netos. Essas crianças que estão morrendo, sendo assassinadas na faixa de Gaza, são essencialmente iguais aos nossos. É isso que tem que lembrar, entende? É isso que tem que lembrar. Ó, com relação ao Estado de Israel, é o pior Estado que nós temos visto desde o regime de apartheid na África do Sul. Que esse Estado criminoso esteja sendo apoiado pelos Estados Unidos e pela União Europeia é a falência completa do Ocidente. A falência completa do Ocidente. Chegou ao cúmulo, entende? Não é possível que o lobby israelense, forte como é nos Estados Unidos e em outros países, leve os governos ditos democráticos, não merecem mais o epíteto democrático, apoiem uma ação criminosa dessas, entende? Estados Unidos, esse Biden, vou te contar, está arrastando o nome do americano no sangue. Os democratas estão se comportando novamente como criminosos por associação com o Estado de Israel. E os europeus? A Europa é uma vergonha, viu? Uma vergonha. Como é que podem os Estados europeus terem proibido manifestações pró-Palestina? Como é que pode o Macron, por exemplo, ir até Israel apertar a mão do Netanyahu? Então, olha, vou te contar, está sendo escancarado à luz do dia o fim do Ocidente, o fim ético e político do Ocidente, associado que está a esse Estado criminoso de Israel. É um negócio, assim, inacreditável, né? Agora, o que pode ser feito? Veja que, como eu disse, Israel só entende a linguagem militar. Eu não conheço suficientemente o entorno geopolítico ali, mas os sintomas não são de todo bons, até onde eu estou percebendo. A Arábia Saudita não está se comportando à altura dos acontecimentos. Aliás, vejam vocês, só um parênteses, um assunto bem lateral aqui. Entrou a Arábia Saudita nos BRICS, foi convidado a entrar, foi celebrado como um movimento geopolítico de um país que está se desgarrando do Ocidente, né? É verdade isso? Como é que está se portando a Arábia Saudita nessa crise, né? Jordão, a rainha vem falar emocionada, mas como é que o Jordão está se comportando? Hezbollah vai entrar na guerra ou vai assistir também de braços cruzados o massacre da população palestina? Né? Então, a América Latina, a Bolívia rompeu relações com Israel, os demais vão ficar soltando notas de repúdio. Eu não quero dar uma opinião sobre como o Brasil deve se comportar, o governo brasileiro deve se comportar, porque é uma questão que tem que ser avaliada sob vários pontos de vista, mas ficar apenas em discurso, diante da gravidade do que está acontecendo na faixa de Gaza, me parece... Olha, Regina, quando logo que eu cheguei aqui, no dia 26, eu comecei a acompanhar mais as manifestações da esquerda brasileira, da esquerda de grande parte, acovardada esquerda brasileira. Agora melhorou, porque a violência que Israel está cometendo em Gaza é de tal ordem que até os acovardados estão sendo obrigados a vir a público. Né? Mas tinha muita gente na esquerda brasileira acovardada, ainda tem, entende? E não dá para ser assim, entende? Não dá, porque nós estamos diante de uma emergência que dificilmente nós vamos ver nas nossas vidas. É verdade, eu nunca tinha visto. Eu estava comentando aqui que a gente sabe que a guerra do Vietnã começou a acabar quando as pessoas nos Estados Unidos começaram a ver as imagens, os filmes que chegavam, os vídeos que chegavam do que estava acontecendo no Vietnã. E agora a gente está vendo em tempo real tudo que está acontecendo. E realmente o mundo, a comunidade internacional está calada. Você tem toda a razão de estar irritado, de estar tão enfático. Agora, Não está calada, Regina. As manifestações têm sido muitas, mas precisa ir além das manifestações de protesto, sabe? Precisa ir além. Mesmo que não seja uma ação militar, há muito que se pode fazer no campo da resistência civil que pode machucar Israel e seus aliados no Ocidente, entende?
Eu não quero aqui dar sugestões concretas, mas há muito que pode ser feito. Boicotes, barrar, ação contra Israel, os interesses de Israel no Ocidente, os nossos países, porque é um país, como é que pode um país desse? Não pode existir um país que se comporta assim? Não. Se quer existir, e é legítimo que tenha que existir, tem que mudar o comportamento. Não é só o Netanyahu. Netanyahu é apenas a versão extrema de algo que vem ocorrendo há décadas ali com Israel na relação com seus vizinhos. Entende? Então, tudo bem, o Mauro foi lá, fez um discurso, leu um discurso bom, mas isso não é suficiente, no meu entender. O Petros, na Colômbia, está mais assertivo do que o governo brasileiro. Até mesmo o Boric, que é a esquerda peso pluma, na minha opinião, está mais assertivo do que o governo Lula. Então, não sei quais são os cálculos que está fazendo o governo Lula nesse momento, mas está pouco diante da gravidade do que nós estamos vendo. O Paulo... Fala, Mário. Vai, Regina, vai, depois eu falo. Não, é que o Paulo falou em boicote. Seria um boicote eficaz, a gente sabendo que os Estados Unidos jamais vão boicotar Israel e dão todo o apoio, na verdade, é um enclave, praticamente um enclave americano no Oriente Médio? Não, os Estados Unidos é que são um enclave de Israel no hemisfério ocidental. Tal a influência que o lobby judaico tem sobre a política e a economia americana. Só isso explica que os Estados Unidos sistematicamente ajam contra seus interesses nacionais ao apoiar indiscriminadamente Israel. É um lobby poderosíssimo que existe lá, que já foi analisado por cientistas políticos americanos em detalhe. O Mearsheimer é um que tem falado bastante sobre isso, explicado bem. É esse o problema. Os Estados Unidos estão subordinados a uma agenda israelense. E os Estados Unidos, com todo o poder que têm, ao se subordinarem a essa agenda, se machucam, agem contra os seus interesses, perdem credibilidade no mundo. Né? Então, claro que os Estados Unidos não é tudo no mundo. O resto do mundo pode boicotar, pode agir contra esse massacre, deve. De novo, não tem assim nenhuma solução, Regina, medidas concretas para dar, porque não é minha área de atuação, mas os ativistas no mundo inteiro vão saber o que fazer. Não é só marchar na rua, nessa altura. É importante continuar marchando na rua. Eu saí aqui em Florianópolis, irei de novo quando houver uma oportunidade. Se vou a São Paulo no final do mês, se houver eventos também, sairei dos meus cuidados para ir me manifestar, mas temos que ir mais longe. Não sei bem como, mas temos que ir mais longe do que simplesmente marchar. Eu queria ler algumas manifestações aqui dos nossos internautas. O Hussein Brasil fala: Israel é uma orcrim, ou seja, organização criminosa, mas que corrompe políticos e veículos de comunicação mundo afora. Anotemos isso: políticos e veículos de comunicação. A ONU criou artificialmente e precisa desmantelar. Precisa desmantelar, no caso, eu creio que é Israel. O Hussein continua dizendo: vocês sabiam que 85% dos membros do Hamas são órfãos? Está aí uma informação trazida pelo Hussein Brasil que impacta, né? O Fernando Bai fala: no entanto, chamar de judeu de nazista é censurado. Aí também falando a respeito do espaço narrativo que se pode ter a respeito de certas questões no mundo, né, hoje em dia. O Hussein Brasil volta e diz: Israel tem líderes mundiais no bolso, corrompe, e completa dizendo: EUAF, os Estados Unidos, fomentam ódio, dando 3,8 bilhões ano. Eu acho que é para a ONU, isso eu tenho a impressão, ou seria para Israel? Eu não tenho ideia de para onde vão esses recursos que o Hussein Brasil lembra aqui. Tem essa questão, não é, Paulo, dos poderes que estão no mundo, né? Dos poderes que influenciam as decisões e a opinião no mundo. Diz-se até que a narrativa sobre o que aconteceu no dia 7 de outubro também está submetida a certos interesses de provocar certas reações, como esse genocídio que acontece agora na faixa de Gaza. O que te parece? Quando houve o 7 de outubro, Israel tinha a simpatia de muitos no mundo, porque foi uma violência
inominável também contra os civis, mas os israelenses perderam toda e qualquer a moral ao reagirem da maneira como reagiram. Não tem mais o que alegar em favor deles. Né? Queria só notar uma coisa, Mário. Vocês viram que o Ocidente, Estados Unidos, Europa, os meios de comunicação por eles controlados, inclusive a mídia tradicional aqui brasileira, condenaram indignadamente, em nome dos direitos humanos, a invasão. Acho que houve uma flutuação. Né? Vejam vocês o que isso significa. Nunca, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que começou no início de 2022, nunca houve o tipo de bombardeio que está sendo feito na faixa de Gaza. E, no entanto, a indignação do Ocidente era gravíssima com o que estava fazendo a Rússia. A Rússia nunca fez carpet bombing em nenhuma cidade da Ucrânia, até onde eu sei. Nunca. Por quê? Porque os russos estão lutando na Ucrânia com with gloves, como eles dizem, com luvas. Eles entendem que os ucranianos são essencialmente o mesmo povo que os russos, então estão progredindo lentamente, preservando o mais possível a população civil ucraniana. Agora, muito mais grave do que está acontecendo na Ucrânia é o que está acontecendo em Israel. E os mesmos que condenaram a Rússia, até julgaram Putin em um tribunal fajuto, que existe aí, o Tribunal Penal Internacional, agora apertam a mão dos criminosos do Estado de Israel. Vocês vejam, isso significa a desmoralização completa dos valores e das atitudes do Ocidente, Estados Unidos e União Europeia. Completa. Você sabe que eu sempre defendi que o Brasil, nesse conflito geopolítico entre o Ocidente, China de um lado, Ocidente e Rússia do outro, ficasse equidistante não digo, mas não tomasse partido. Agora vem dúvidas. O Ocidente está mergulhando no pior possível. Como é que pode ter diálogo com essa gente? Não pode. Ou seja, o Brasil, geopoliticamente, tem que entender que nós estamos diante de um bloco de poder, que é o Atlântico Norte, que se dispõe a atuar criminosamente. Daí que o Brasil tem que tirar algumas lições, viu, Mário e Regina? O Brasil, eu estou falando aqui para além da minha própria vida, da nossa vida aqui. O Brasil precisa se armar até os dentes, inclusive nuclearmente, que o mundo está ficando muito perigoso e o Brasil é um país gigante, relativamente desarmado. Eu sei que isso é um tema polêmico, mas vejam o que está acontecendo. Tem dificuldades? Tem, mas nós temos que nos preparar. Tem um velho ditado que a gente precisa citar. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Porque é isso que nós estamos vendo no mundo. Só se respeita aqueles que têm direito, têm poder militar para se defender. Discurso, alegação de direitos humanos, resoluções da ONU, ninguém respeita. Então, o Brasil, em conjunto com seus vizinhos, porque nós não temos nada contra nossos vizinhos, nem eles contra nós. O Brasil precisa preparar um plano de defesa de médio e longo prazo, e começar já, porque nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Precisamos nos defender. Mais do que nunca. Eu já dizia isso antes. Aquele meu livro, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, eu, inclusive, disse isso quando escrevi em 2019. Mas agora se tornou mais claro e vai ser muito difícil alegar em nome do pacifismo brasileiro que nós continuemos relativamente desarmados, no meu entender. Paulo, é muito, muito bom ouvir tua voz, essa maneira firme e tão clara e até emocionada quando você fala da Palestina. E eu acho que você tem razão. E a gente, aqui no Brasil, está protegido por essa aura pacifista, mas a gente não sabe até quando, né? A gente tem 2 minutos agora, Paulo. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre a Palestina, ou se você quer falar rapidamente sobre a Argentina. Não sei se dá tempo. Acho que não dá tempo, Regina, de entrar nesse outro tema complicado, que é a Argentina. Vamos ficar só na Palestina e nas implicações para o Brasil. Esse é um tema que nós precisamos discutir, esse tema do rearmamento brasileiro. Porque eu fiz um tweet até sobre isso, e eu achei interessante, achei interessantes as reações que eu tive. Tem várias questões que precisam ser enfrentadas. Pacifismo brasileiro.
O que isso significa no mundo atual? Resistência da sociedade brasileira, das esquerdas, aos militares brasileiros. A necessidade de modificar as escolas militares brasileiras para que elas tenham uma visão geopolítica nova, que não seja caudatária dos Estados Unidos. Nós não podemos dizer assim, Regina, não podemos nos armar porque não confiamos nas Forças Armadas. Que país do mundo pode sobreviver sem forças armadas confiáveis? Construí-las se elas não existem. Né? Não podemos ficar no ressentimento do que os militares fizeram no passado brasileiro para deixar o Brasil desarmado no século XXI. Volto a dizer, os nossos 3 saímos mortos, enterrados ou cremados, e esse problema continuará se colocando para a nação brasileira. Então tem que começar já. Não adianta ficar chorando apenas as mortes que estão acontecendo na Palestina e não tomar as devidas providências. Eu espero que os líderes brasileiros, o governo brasileiro, Lula, seus ministros, sejam conscientes do que isso significa. Comecem a agir já para colocar o Brasil é o único dos 5 gigantes do mundo desarmado, que não tem armamento nuclear. Índia tem, China tem, Rússia tem, Estados Unidos, obviamente, tem. O Brasil, que é o outro gigante do mundo, é o único que não tem armamento nuclear, que está relativamente desarmado. Não me aleguem, viu? Aqui nós não vamos conseguir ganhar uma guerra contra nenhuma das grandes potências. Não é isso. Um país tem que estar suficientemente armado para impor uma perda considerável a quem atente contra o seu território, contra a sua população. Não precisa ganhar uma guerra, precisa um potencial invasor saber que o Brasil tem condições de impor perdas pesadíssimas a quem atentar contra a soberania nacional e contra o nosso povo. É disso que se trata. Não é ganhar uma guerra, é saber avisar, olha, vocês podem tentar, mas o preço que vocês vão pagar é alto. E é isso que nós temos que ter, porque não que o Brasil queira agredir ninguém, volto a dizer, o Brasil é um país pacífico, sim, mas se pacífico não basta, precisa estar armado para defender o interesse nacional quando isso for necessário. Vejam, por exemplo, comparem Iraque e Líbia de um lado com Coreia do Norte do outro. Por que a Coreia do Norte não foi invadida? Não preciso nem dizer, né? Por que a Líbia foi destroçada e o Iraque também? As lições estão aí. E o Irã não, né? E o Irã também não, entende? Então, vamos ser realistas e parar de lero-lero e entender que nós estamos num mundo muito perigoso e que o Brasil precisa se preparar para isso. Eu acho que fica aqui a sugestão, a gente já está no final, a sugestão de um debate sobre esse assunto super importante. Eu sei que é um tema super polêmico, mas a gente precisa ter força para defender a paz interna, né? Então, vamos já tentar montar aqui um debate, e eu acho que o Brasil precisa desse debate para ver que as pessoas, até onde se pode ir e até onde se pode começar a pensar nisso concretamente, porque eu não vejo esse debate em lugar nenhum. Você está lançando aqui essa proposta de debate e eu acho que a gente tem que levar isso adiante. Muito bem. Certo, Regina. Certo, Mário. Obrigado pelo convite. Vamos ficar em contato, então. Muito obrigada, Paulo. Obrigado a você, Paulo, também. Obrigado pelo privilégio da conversa. E uma outra ocasião, você volta, tá bom? Tá bom, obrigado. Grande abraço. Abraço. Tchau.